Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas, palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Em primeiro lugar, uma boa tarde para todos. Que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós, hoje e sempre, né? É uma satisfação enorme estar com vocês hoje aqui, para que possamos conversar um pouco sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade, sobre o espírito, que é a essência, né, da vida. Nós todos somos espíritos. Muitas pessoas têm medo dos espíritos, mas os espíritos, nós somos espíritos que estamos na matéria, né? Quando os espíritos, sem essa matéria densa, condensada, são igual a nós. Então tem pessoas que morrem de medo, quer dizer, morrem de medo das pessoas. 658. Então, é um prazer enorme estar com vocês hoje aqui. Não pelas problemáticas da vida, que todos nós temos problemas. E os problemas são os degraus para o nosso crescimento interior. Por isso que eles existem. E não pense que os problemas vêm dos outros, não. Os problemas vêm de nós. Nós que causamos os problemas. E nós mesmos temos que desfazer esses problemas, certo? Mas vamos para o que interessa. Hoje nós vamos estudar aqui, fazer alguns comentários sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem seu título, Pedi e Obtereis. E eu coloquei logo no início a qualidade da prece. E vou fazer um preâmbulozinho sobre essa qualidade da prece, porque eu mesmo me surpreendi há uns 3 meses atrás, que nós não sabemos fazer prece, orar. Não sabemos orar, né? Ah, Mário, não sabemos orar? Não. Com a prece, como ele coloca, porque nós já lemos o livro dos Espíritos, já lemos o Evangelho, às vezes lemos a codificação todinha, já estudamos, né, o ESG, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e vamos rebatendo, mas às vezes, quanto mais estudamos, mais aparecem coisas e mais parece que a gente não sabe de nada. E é uma grande verdade, porque o entendimento de cada situação, de cada palavra, de cada oração, de cada conceito dado pelos Espíritos, às vezes custa introjetar em nós, certo? E nós muitas vezes fazemos uma coisa ainda baseado nas tradições, porque sabemos daquela verdade, mas tradicionalmente eu tenho a mania, o hábito de fazer daquela forma, né? E isso eu percebi em mim mesmo, em relação a como orar, né? A maneira de orar, a qualidade da oração, que é justamente o que nós vamos fazer aqui, e essa qualidade só pode ser bem feita quando nós realmente sabemos orar, que nós sentimos a qualidade. E a essa eficácia que aqui no Evangelho está colocando, a eficácia da oração vai depender dessas outras duas primeiras, né?
E isso é muito interessante, para que nós possamos. Então hoje eu venho aqui tentar colaborar com todos, né? Como eu nas minhas pesquisas vi aquilo ali e trazer para vocês. E aí vocês podem pesquisar, podem também olhar, analisar se realmente isso tem fundamento. Ver outros oradores, pesquisar na internet e ver essa condição daquela decisão, para ver que como nós ainda oramos errado, como nós ainda temos uma prece de qualidade baixíssima, né? E vocês sabem muito bem que a prece, né, para todos nós, não só do espírita não, do cristão, de qualquer credo, né, ela tem uma só finalidade, ela tem uma finalidade só, essa ligação com a divindade, com o nosso Pai. Por isso que a prece, ela tem uma condição muito íntima, é uma intimidade de nós, dos filhos com o Pai, de nós, eu, você, com o nosso Pai, com Deus. É por isso que muitas vezes nós não entendemos essa intimidade. E muitas vezes quando nós falamos a palavra intimidade, as pessoas pensam logo em sexo. A pessoa que é íntima é porque faz sexo com a outra? Não, gente. A prostituta faz sexo com seu cliente e não é íntima dele. Não é esse grau de intimidade. Intimidade é correlação de amor, de interação com o Pai que nós temos que ter, né? Então eu vou aqui ler um pouquinho para nós entendermos essa condição, ok? Já quase está entrando na palestra sem ler o Evangelho. Então vamos lá, qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não cuides de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Está em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Marcos 11, capítulo, versículo 25 e 26. Disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Está em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. E aí o Espírito da Verdade vem corroborar com essa prerrogativa, dizendo: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Não afetais orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoar-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos
e não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, vedes aqui bem direitinho como Jesus, em todas as passagens, mostra a forma correta de orar. Mostra como nós devemos proceder em relação a orar. E uma das coisas mais interessantes, que vem do livro dos Espíritos aqui, na lei de adoração, no 2º capítulo, né, na questão 658 da prece e 659, eu vou ler para vocês para poderem ter a introdução na parte filosófica da doutrina, onde ela explica essa condição da prece, certo? Então, assim, da prece. A prece, a pergunta de Kardec, é agradável a Deus? A prece, o ventilador atrapalha. A prece é sempre agradável a Deus. Pronto. A prece é sempre agradável a Deus, quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível do que a que se pode ler, por mais bela que seja, se a leis mais com os lábios do que o pensamento. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor, sinceridade. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Gente, as informações que o Espírito de Verdade traz é a mesma que está na prece, sendo que ali está explicando e aqui está consolando, ensinando. Os dois estão ensinando a nós nessa prece. Então, primeiramente, para a gente entender a prece, é necessário você fazer uma conceituação dela e uma definição dela, né? Haroldo Dutra Dias, ele falou que, certa feita, Madre Teresa de Calcutá foi indagada por um repórter. E o repórter, curioso para saber como era a relação dela com Deus, olha, essa relação de intimidade de Madre Teresa de Calcutá com Deus. E o repórter, curioso, e disse: Madre, me diga uma coisa, quando a senhora está orando, fazendo suas preces com Deus, né, o que a senhora diz para Ele? Ela disse: eu não digo nada, eu só escuto. Ele ficou intrigado com aquela resposta e, como repórter perspicaz, disse bem assim: e o que ele disse para a senhora? Ele não diz nada, só escuta. Olha só quando essa relação é tão íntima entre a criatura e o Criador, entre o Filho e o Pai, né? Por que isso é interessante? Mas, Mari, como? Vamos agora fazer, já que temos o conceito, vamos definir isso. Interessante. Uma relação de um filho com a mãe, com o pai, de duas pessoas que se amam, às vezes passa 1 a 2 horas juntos, sem uma palavra, e está havendo uma troca de informação grandiosíssima, muito grande. Quantas vezes, quem tem filho aqui, e quem ama aqui alguém, você está com aquela pessoa, aquela troca de informação, parece que você olha para a pessoa, sabe o que a pessoa quer, a pessoa olha para você, sabe o que você também quer, e aquela relação vai bem harmônica. Mesmo assim, deve acontecer essa relação com Deus. Então, essa relação com Deus, ela tem que ter uma coisa, essa intimidade que eu falei do princípio, para que haja esse procedimento. E esse procedimento só acontecerá se nós tivermos a educação de nosso desejo, gente, porque senão nós vamos pedir coisas desnecessárias. Então, Madre Teresa de Calcutá diz uma coisa muito interessante, que a prece é o alto grau da educação do desejo. Por isso que não precisa muitas vezes, apesar de orar, que vem de ores, né, do latim, do grego, que é orar, falar, e tem uma definição, uma distinção muito grande. Quando temos uma pessoa, pronto, como eu sou aqui falando para vocês, eu sou um orador, eu sou um falador para vocês. Qual é a diferença agora do orador para uma pessoa que está em oração com Deus? Olha, oração com Deus. Então, essa relação íntima, ela tem que ser intimamente com Deus, é você e Deus. Olha o que Jesus fala aqui. Se queres conversar com Deus, entra em teu aposento, fecha a porta e ora em secreto a teu Pai, que teu Pai, sabendo o que tu queres em secreto, te dará a dádiva. Aí muitas pessoas, pela tradição, acham o seguinte: eu só posso orar bem se eu for para o meu quarto.
Porque meu quarto é a coisa mais linda do mundo, é o canto que eu adoro. Geralmente é. O canto que você dormir, o canto harmônico, é o canto que você vai repousar. Mas isso não tem nada a ver com o que Jesus falou. Jesus, quando disse assim, quando quiser de orares, entra no teu quarto, no teu aposento e fecha a porta, é o aposento interior íntimo nosso. Fechar a porta porque não deixa que a barulheira do mundo, que as confusões do teu ego atrapalhe a educação do desejo do seu eu. Porque o ego, ele foi criado por nós para ser extinguido por nós. Para que o nosso eu, espírito imortal, possa aflorar. Então é só nessa condição íntima com o Pai, de esquecer as coisas do mundo, fechando a porta e introjetando dentro de você, é que o Pai vai entender o que você quer. Então isso começa a educação do seu desejo. Porque tem muitas pessoas que, tecnicamente, dentro do Espiritismo, se colocam dizendo assim, fazem a oração horizontal. O que muitos fazem, dizer assim, que é a oração que não passa do céu da boca. É aquela oração sempre desejando coisas materiais. Ai, meu Deus, me dá um carro, preciso de um carro. Senhor, me faz com que eu tire na loteria esportiva. Não sabe o que está pedindo ao Pai muitas vezes. E às vezes pede até coisas ruins. Pede a ruína de outra pessoa. Pede a separação de uma pessoa para que a outra pessoa venha ficar com ela. Então você imagine se Deus, como Jesus disse, na eficácia da fé, crede que tudo que pedides em oração ao vosso Pai, vos será dado. Se essas coisas fossem dadas àquelas pessoas, então, a oração, ela tem esse engrandecimento, para que nós possamos entender a sua grandeza e poder praticar ela corretamente. Educar os nossos desejos, para não estar pedindo coisas que Deus não vai dar. Como Deus dará coisas que farão mal para nós outros? Deus só dá coisas para nós, aquelas que venham a nos elevar, a fazer o nosso crescimento evolutivo, sair de um estágio inferior para um superior, para que nós nos tornemos excelentes, assim como a excelência de Jesus, sendo o Filho de Deus. O excelente Filho de Deus que nos ensinou a orar quando os apóstolos pediam. Senhor, nos ensina a orar. E ele faz aquela belíssima exortação da prece dominical, ou o Pai Nosso, quando nós conhecemos, né? Nos ensinando aquela fórmula e que traz para nós, até hoje, né, muita satisfação em fazer do mesmo jeito, com aquelas mesmas palavras. Mas é válido sim, se nós colocarmos os nossos sentimentos ali, naquela ali. Mas o necessário faz que nós sabemos educar o nosso desejo e façamos com a nossa própria palavra. E outra coisa, para orar é necessário falar? É necessário falar para se orar? Não, porque a prece, ela pode ser a transmissão do pensamento. Você imagine só se o mudo, né, se é necessário falar, o mudo estaria privado da oração. E nada que é bom, divino, tem privações. A posição em que se ora faz alguma diferença? Não. Nenhuma diferença. Mas foi conceituado lá atrás que é de joelhos que se ora. Ah, Mário, porque isso aí faz um ato de submissão. A submissão não vem com a maceração do corpo, não, gente. Submissão é o entendimento daquilo que se é Deus, daquilo em que você se submete. Deus é o nosso Pai, nosso Criador. Nós não temos nem ideia de como seja o poder divino, o amor divino, porque nós somos ainda tão incapazes ainda de perceber essa condição. Então, nós nos submetemos à bondade, à lei divina. Isso sim, se dobrar, significa dizer um ato que você está macerando um pouco o seu corpo. Não é necessário. Porque já pensou alguém que não tivesse as pernas, se fosse orar, estaria privado de orar bem, porque não teria as pernas. E jamais isso aconteceria. Então, as roupas que vestimos. Ah, eu vou vestir branco para poder orar, para ir para o culto, para ir para isso. Não há necessidade. Porque assim o pobre, né, a pessoa que não tem roupas,
Não tem nem roupa, como vai escolher a cor? Teria que só orar bem, a sua prece seria boa, agradável a Deus, se ele tivesse essa roupa? Jamais. Então independe das roupas também. Então orar a Deus é simplesmente submeter-se a Ele. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 659, ele vai perguntar se a prece a Deus, como essa prece, para que serve essa prece, como se dá a prece, para que serve? Então ele vai dizer, e uma coisa que eu não sabia, Lanei, eu pensava que a sequência da prece a Deus, porque vocês veem o seguinte, nós oramos a Deus, pedimos, fazemos nossas preces, sempre fazendo o quê? Pedidos, muitas vezes agradecemos, mas louvores são muito poucos. E a sequência natural, se vocês olharem no Livro dos Espíritos, é louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Eu pensava que era o contrário, louvar era o último. E não é. E eu vou explicar a vocês uma coisa interessante. Quem vocês já viram aqui, Haroldo fala isso com muita propriedade. Em algum congresso espírita, em algum evento espírita, aquela pessoa que está incumbida da prece, começar louvando. E o que é louvar, Mário? A louvar tem duas significações bem pertinentes ao que se concerne à prece. Porque nós vemos muito o seguinte, os nossos irmãos protestantes, né? Eles falaram o seguinte, cantarem, engrandecerem a Deus na música, na palavra, e diz, nós estamos louvando a Deus. É verdade aquilo? É verdade. Eles estão exortando a grandeza divina através da música da palavra. É louvar. Se vocês olharem bem, lá em André Luiz, Nosso Lar, em outros livros também, quando os instrutores espirituais vão conversar com as pessoas, vão dar aquelas palestras, eles iniciam com a prece. E iniciam exaltando a divindade. Coisa que nós não vemos as pessoas fazerem. Nós mesmos, eu não fazia isso. Enquanto as orações espíritas, em festividades, em momentos que nós fazemos de trabalhos na casa, que sempre começa com oração, nós não fazemos isso. Eu disse, olha só, está aí. E é verdade, esse louvor. Agora, a outra vertente do louvor é o seguinte, louvar a Deus é dar um pouco de seu trabalho. Porque ora-se, mas a oração só é válida com o trabalho. Interessante, não é isso? É o trabalho. Quem trabalha, louva a Deus. Olha bem como é interessante. E a ideia que eu tinha muito sobre isso, e era uma conclusão que eu tive, é assim, nós pedimos, eu fiz uma conclusão para a gente, uma comparação que diga para a gente entender melhor. Digamos que uma pessoa peça, né, naquela sequência que eu botei, pedir, agradecer e louvar. Estava certo, mas também pode louvar, pedir e agradecer. Na outra versão, por exemplo, uma pessoa pede a Deus para que, ela não tem filhos, não está podendo ter filho, pede a Deus para que possa facultar, vir um filho para o casal. Deus atende aquela vinda do filho. Quando eles têm o filho, eles de novo se dirigem a Deus e agradecem aquele filho ter chegado na família. Porque era desejo de ser mãe, de ser pai e de fazer uma família consanguínea. Aí eles agradecem. Como é que eles poderiam louvar agora? Educando corretamente aquele filho, instruindo ele, o transformando num homem e numa mulher de bem, dando o melhor de si para que ele, que também é filho de Deus, possa evoluir na vida. Então nós estamos louvando através do trabalho. Mas podemos louvar também a Deus o seguinte, no início do pedido, você, Senhor, eu sei que o Senhor é toda a grandeza no universo, o nosso Pai. Aí depois você vem com o pedido, mas gostaria muito, Senhor, de ser mãe, de ter um filho, botar nos meus braços, né? Quando foi atendido, você agradece, obrigado, Senhor, por ter me dado esse filho. Você fez a mesma coisa, você louvou, pediu e agradeceu, e outra você pediu, agradeceu e louvou. Olha como o trabalho é importante. Nós espíritas, nós cidadãos do mundo universais, estamos constantemente em oração quando estamos trabalhando. Trabalhando no bem, trabalhando no progresso nosso e do nosso semelhante. Então, trabalhar é uma oração, gente.
trabalhar é uma oração, é um louvor a Deus. Se a oração tem esses 3 requisitos, no trabalho nós encontramos isso também, certo? Então, é importante que nós entendamos isso, né? Nessa base da nossa oração, porque a oração, gente, assim como nós precisamos de nos nutrir com nutrientes materiais na alimentação para manter a vida do corpo, a alma faz-se necessária da oração para poder suprir as necessidades de sua alma, do seu ser imortal, que é o Espírito. É na prece que nós encontramos força, é na prece que nós encontramos toda a assistência de Deus e de seus colaboradores, que são os Espíritos superiores, para podermos continuarmos na luta da sobrevivência contra nós mesmos, contra os nossos defeitos, contra as nossas maledicências, né? Então vejam como é interessante a prece. Agora, uma coisa bem interessante, se você é Mário, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire, em Bem-aventurados os Aflitos, né? Lacordaire, quando ele faz assim, bem sofrer e mais mal sofrer, ele diz uma coisa bem interessante lá, ele faz: a prece é o sustentáculo da alma, mas não funciona por si só. Olha aí, vixe, não funciona por si só? Claro que não. Aí ele continua: é necessário ter uma fé ardente na bondade, na confiança em Deus, na submissão à vontade de Deus. Você está vendo como é interessante? Então, orar, fazer uma prece, significa dizer que é necessário que nós tenhamos todo esse dinamismo da submissão, né? De ter a coragem, de poder enfrentar, ter a esperança. Aí ela vai, porque a prece, você está pedindo uma ajuda. E Deus não ajuda aqueles que não se ajudam. Não ajuda, né? Então, é necessário, aí por isso que ele diz, o desânimo é uma falta. Deus nega consolações àqueles que não têm coragem. Ele complementa isso que nós estamos dizendo aqui. Então, a oração, ela tem a sua qualidade nisso que nós apresentamos aqui. Ela tem sua eficácia justamente quando nós fazemos corretamente aquilo. Agora, é necessário pedir o quê? Com humildade a Deus. E na educação dos desejos que nós estamos pedindo a Deus. Quem de nós, né? Quem de nós aqui, é como Jesus mesmo falava, hipócritas, como ele dizia, né? Homens maus. Quem de vós aí, que um filho pede um pão e tu dá uma pedra, que pede um peixe e dá uma serpente? Ora, vós que são maus, sabeis das boas dádivas a vossos filhos, imaginais nosso Pai Celestial. Você já pensou que comparação maravilhosa Jesus fez? Então, da mesma coisa, que um de nossos filhos venha pedir a gente uma coisa que vai prejudicar ele, você vai dar? Se meu filho hoje chegasse para meu pai, eu quero um revólver calibre 38 com 50 munições. Eu digo, meu filho, eu vou dar a você, que é maravilhoso, você está armado no meio da rua, querendo matar o povo. Ou até matar a si mesmo. É uma boa dádiva ao filho? Eu diria, não senhor, meu filho. E ia explicar a ele que aquilo não seria objeto da vida dele de crescimento. Eu iria explicar a ele, não daria. Ele poderia até encontrar por outros meios, por sua própria vontade, mas não pelo pai que deu uma coisa que seria o instrumento de perdição para o seu filho. Então, são essas comparações que nós podemos notar. E podemos fazer uma comparação dessa conosco mesmo e saber como nós estamos orando. Para podermos termos êxito. Porque muitas pessoas fazem, como o Evangelho mesmo diz, não vale a pena orar porque Deus não me escuta. Porque você só está pedindo coisas que vai fazer com que você se destrua lá na frente. Ou que você se perca lá na frente. E Deus jamais dará isso para nós outros. Ele sempre dará coisas para que o nosso progresso exista. E vá à frente, né? Então, orar, esperamos que possamos fazer a oração correta, para que tenhamos a eficácia da oração. E como eu falei, aquela oração vertical, que as pessoas pedem a coisa para o seu ego, do mundo, né? Muitas vezes ela pode ser até atendida, se ela tiver, claro, um benefício para aquela pessoa. E é atendida, sim, com certeza, não tem problema nenhum. Se aquilo tiver proveito para ela, uma coisa material, e não uma coisa que venha destruir outra, né?
Chama-se a oração vertical. Agora, qual é a horizontal? Qual é a vertical? É aquela que liga-se a Deus realmente. É aquela que se liga ao mundo dos espíritos. É aquela onde a base procura a fonte. Então ela chega a Deus. Toda oração chega a Deus. E não importa, informa o Espírito da Verdade, se você orar para quem quer que seja. Se eu orar para meu pai, para meu avô, para alguém que me precedeu, que eu acho que ele possa me ajudar, na impossibilidade dele me ajudar, alguém me ajudará, mas só ajudará com a permissão divina. A qualquer santo, até o próprio Jesus, só terei aquilo alcançado se Deus permitir. Isso é uma ordem universal, gente. Esse universo é maravilhoso, né? É harmônico, porque ele é regido por um ser maravilhoso, né? Que é o nosso Pai Celestial, que é Deus. Né? Então, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, orando, nós vamos ter, como Jesus falou, a verdade. Mas aquilo que nós estamos educadamente pedindo para o nosso crescimento. Porque Deus tem que saber a nossa intenção daquilo que nós estamos pedindo. E a intenção é a espoleta do pensamento. Veja que quando nós vamos pensar, a nossa intenção já se desengatilhou, já passou. Né? Então, às vezes pensamos que o princípio de tudo é o pensamento, não é a intenção. Eu quero pensar nisso porque a minha intenção é fazer isso. Ela é a coisa que, é o gatilho que dispara para que nós possamos realizar qualquer coisa, qualquer evento, qualquer feito. E isso só será feito com uma permissão divina. Né? É como é dito, tudo só acontece. Cai a folha, um fio de cabelo, com a permissão divina. Né? Então Jesus, como excelente Filho de Deus, como eu falei anteriormente, deu para nós, nos ensinou com o Pai Nosso, para que nós possamos entender e compreender aquela prece maravilhosa. A prece de Cáritas, que é considerada pela espiritualidade, né, uma das preces dada para nós como a segunda mais importante e a primeira mais importante para a espiritualidade. Por quê? Porque ela vem justamente com aquele louvor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Olha o louvor a Deus aí. Né? Dai a força, já estou pedindo, dai a força àquele que passa pela aprovação. Aí vem o pedido. Então, e depois vem o agradecimento, porque a prece é completa e maravilhosa. E aquela prece, ela realmente, quando ela é bem falada, bem sentida, ela toca o nosso coração lá no fundo. Ela toca lá no fundo que a gente fica, meu Deus, que coisa maravilhosa. Né? A pessoa quando entona numa vibração superior essa prece de Cáritas, nós sentimos. Nos trabalhos mediúnicos ela é muito recitada, porque aquilo ali acalma os espíritos aflitos, aqueles que estão sequiosos por prece, sim, porque é a coisa mais maravilhosa, se vocês sabem disso. E as redes sociais hoje importam, é nós sermos lembrados, gente, é nós despertar interesse nos outros, não é isso? Tem gente que quando vê uma coisa no YouTube, no WhatsApp, e que olha, que ninguém viu ou que ninguém comentou, o pessoal fica chateado. Não viram chateado? Mas menino, você nem comentou nada. Principalmente os mais jovens. Não, mais velho não, mas os mais jovens fica, menino, ninguém comentou nada do que eu falei. Então, as pessoas, os espíritos também gostam que a gente se lembre delas. Principalmente lembrando delas como seres humanos e pedindo a intercessão, intercedendo por elas para Deus, para que elas se vivam bem, para que elas melhorem. Vejam como é grandiosa a prece. A prece, muita gente faz, nada, já morreu, está sendo cuidado lá, não adianta orar pelos mortos, não. Adianta sim. Não sabe o valor da prece. Ivone Pereira do Amaral, ela tinha um hábito, antigamente nos jornais dizia as pessoas suicidas, né? Fulano e tal, se suicidou e tal. Ela pegava o nome de cada pessoa que saía, e a lista dela dizem que era enorme. Ela orava todo dia pelos suicidas, a ponto de muitos virem até ela e dizer assim, muito obrigado por suas orações. Suas orações me refrigeram a alma, acalmou meu coração e minhas aflições. Olha como isso é importante, gente. E é mesmo, gente, tire comparação. Às vezes nós estamos aflitos, ansiosos, estamos ali estressados, chega uma pessoa sintonizada no bem e faz, homem, isso vai passar, eu já passei por isso é besteira, fique quieto, fique calmo, que isso aí vai com o tempo passar, vai desaparecer. Aquilo vem entrando em você como um bálsamo.
Quando a pessoa verdadeiramente tem a intenção de ajudar, ela é potencializada com fluidos maravilhosos, gente. Um pensamento positivo nos revigora, uma palavra positiva nos faz brilhar. Olha só como a prece é importante. E aprendermos a orar, né? De sabermos nos prostrar diante dessa comunicação tão importante que é a prece, né? Já estamos na hora, né, Lando? Então, podíamos falar muito mais, gente, aqui sobre a prece, certo? Mas o mais interessante da prece é descobri-la por si mesmo, como André Luiz. André Luiz, só terminando essa história, Landinho. André Luiz, quando ele foi a Umbral, passou 8 anos, naquele sofrimento todinho, como homem orgulhoso, né, que ele era, sofria horrores com aqueles espíritos lá querendo, perturbando ele quase enlouquecendo. Teve uma hora que ele perdeu todas as forças, se prostrou no chão, não tinha como se levantar mais. Olhou para o céu, nevoento, e disse: se existe um autor da vida, que olhe para mim agora. Naquele momento ele entrou em comunicação com Deus, lá no íntimo. E de repente aparece quem? Clarencio. André, meu filho, Deus não desampara ninguém. E levou ele para a coluna de nosso lar. Olha só, que maravilha. Aí André Luiz não sabia, não tinha o hábito de orar. Depois que ele passou 1 ano, ele já andava nas ruas. Quando ele ia fazer qualquer coisa, primeiro de fazer essa coisa, já estava em oração. Ele mesmo diz no livro Nosso Lar: aprendi, ganhei o hábito de orar. Né? Ele andando nas ruas, ia visitar fulano e tal, estava orando naquele momento. Né? Então, se é um hábito, é um bom hábito, e ganhemos esse hábito de orar. Que eu possa ter tido ajudado a todos aqui nesse momento. Pesquisem, vão atrás e também orem, façam as suas experiências, se desliguem, entre no quarto íntimo, feche a porta e entre em comunicação com o Pai. Peçam por você, mas não esqueça dos outros. E também uma coisa, quando pedir, dê alguma coisa também, ok? Que Jesus possa abençoar todos nós. Até a próxima. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.